Então vamos lá para Gênesis, nós vamos aqui para o capítulo 45, né? Estávamos aqui no capítulo 45 de Gênesis, quando José aqui vai se dar a conhecer os seus irmãos. Nós já vimos esta cena na semana passada, nós já tratamos desta cena, né? E nós encerramos falando que, destacando, né, que José, naquele momento em que ele está se revelando aos irmãos, ele, na verdade, não trata naquele momento, né, a maldade que os irmãos fizeram com ele. Nesse momento é um momento de reconciliação. Esse momento ele está tratando aqui de acalmá-los, porque eles ficaram assustados quando José se revela a eles, tudo aquilo que eles fizeram vem à mente. Eles venderam o irmão saiu desesperado, chorando, eles próprios já recordaram isso, né, da tristeza, do lamento, do choro dele quando ele foi vendido. Separaram o irmão dele, ainda jovem, 17 anos aproximadamente, do pai, de toda a família. Venderam ele como escravo. Eles venderam como José não sabia o que ele ia encontrar pela frente, mas os irmãos, na raiva, na inveja, no ciúme dele, venderam ele. E agora, quando eles se deparam que aquele senhor com autoridade, aquele homem com autoridade no Egito, se trata de José, eles ficam atemorizados, né? Eles ficam assustados, eles pensaram, agora o que vai acontecer? Então José procura acalmá-los nesse momento, e até nós destacamos que isso é algo que a gente precisa aprender, né? Há tempo para todo propósito, há hora para a gente tratar algumas coisas e há hora que não é um momento de você tratar essas coisas. Nós até lemos na semana passada aquele texto lá de Eclesiastes, onde diz que para todo propósito há o tempo e o modo, né? Está lá em Eclesiastes capítulo, acho que 8, e vimos também no capítulo 3, verso 1, que diz a mesma coisa, né? Que para todo propósito há o tempo abaixo do céu. E nós vimos que nós nem sempre sabemos obedecer isto, né? Até eu comentei naquela oportunidade, lendo um livro, que o autor dizia, né, que se muitas atitudes que ele tomou, ele tivesse deixado para tomar no dia seguinte, ele teria evitado grandes problemas. Há coisas que a gente precisa pensar mais antes de agir. Alguns mais, alguns menos, às vezes agem com impulsividade. Só vai pensar no que falou ou no que fez depois, quando às vezes já é muito tarde e não dá para recolher aquilo que lançou. Está lançado. E vemos que José, naquela oportunidade, ele segura. Ele vai tratar com os irmãos que o que eles fizeram foi uma maldade, mas esse não era o momento. Então, nós extraímos disso na semana passada. Muito bem, continuamos o texto e vamos ver aqui que ele agora vai ser um encontro, né? A notícia deles vai chegar até Jacó, né? Por quê? Porque a fome persistia e agora José fala para que eles tragam a família que ele então irá sustentá-los. Então nós estamos lá no capítulo 45, paramos em que verso, dona Ula? Verso 5. Então nós vamos ler agora um pouquinho do 5 até o verso de número 8. Pode ler alguém. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Muito bem, vai indo até o 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por
pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Pode ler o 9 também, dona Marlene. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demore. Muito bem, então agora José, se revelando aos seus irmãos, procura aplacá-los. Por quê? Porque o primeiro pensamento deles é que José iria tomar vingança daquilo que eles fizeram. Então José já procura, a primeira palavra de José é para acalmá-los, né? Dizendo, olha, não vos irriteis, está lá no versículo 5, né? Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. E ele diz, olha, foi Deus, né? Ele acalma, dizendo, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. É lógico que esse é um lado da história. Esse é um lado, né? Isso é uma parte da história. Deus utilizou de tudo aquilo, propósito de Deus, para que eles fossem preservados, não só José, mas toda a família, uma parte da história. Mas nesse momento, era essa parte que José tem em mente tratar. Ele vai tratar acerca do que eles fizeram, de fato, mais tarde. Nós vemos aqui, nós percebemos que essa restauração que houve, esse encontro, esse tratamento entre eles, foi algo assim completo. Nós vemos que de fato aquela distância, aquelas amarguras, aqueles temores que estavam no coração dos irmãos, no coração de José, aquela situação toda foi tratada. Nós vemos que ele enviou os irmãos para anunciar na casa do seu pai, que é Jacó, tudo que como ele estava. Ele fala para que eles venham que ele vai sustentar. E aqui nos versos 14 e 15, nós vemos quando ele então se lança aqui ao pescoço de Benjamim. 14 e 15 diz assim: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Ou seja, aquela restauração foi completa. Toda aquela situação de José, e deixava o dinheiro na boca do saco de mantimento deles, e aquela situação toda, isso chegou a um ponto final. Não havia mais bloqueios, tudo estava resolvido. Eles choraram, se abraçaram, falaram, tudo foi resolvido aqui, precisava ser resolvido. Esse encontro de José com a família chega até o conhecimento de Faraó, que também se alegra. José gozava de um respeito muito grande no Egito, porque ele foi o salvador daquela terra. Se o Egito no segundo ano de fome ainda tinha comida e podia vender para fora, foi por conta da administração de José. Lembrando que, como nós falamos lá já anteriormente, né, não houve um milagre no Egito, houve uma boa administração. Às vezes nós queremos um milagre de Deus na nossa vida, e às vezes que nós estamos precisando não é de um milagre de Deus, é administrar bem a nossa casa. Então, José administrou bem e ele tem esse respeito. Diz aqui o verso 16, fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais, eles ficaram contentes. Disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossa família, as vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ou seja, toda a casa de Faraó, os oficiais ficaram satisfeitos com isso, tinham prazer, seria uma forma talvez de expressar, de retribuir para José tudo aquilo que ele tinha feito, todo o benefício que ele tinha trazido para o povo, para a casa dos próprios oficiais. E aí ele dá ordem, pega carros, né? Diz aqui o versículo 19, ordena-lhes também fazer isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei o vosso pai e vinde, não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Então, um convite de Faraó para que toda a família chegasse agora à casa de
fosse até Canaã, pegasse família e trouxesse até José. Muito bem. E aí nós vemos que os irmãos, todos eles agora juntos, né, estão agora voltando para Canaã com os haveres, com mantimento, com carros, com jumentos e tudo mais, e eles vão se chegar onde está Jacó, né? Diz lá o versículo 25, então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E aí então vem a notícia, né? Vem a notícia para Jacó, uma notícia que ele jamais esperava, né? Esse era um assunto mal resolvido, mas resolvido, né? A morte do filho no passado. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Nós podemos imaginar o seguinte, né? A gente tinha que se colocar no lugar de Jacó nessa hora, né? Como um pai, como mãe, você perdeu um filho, perdeu. Foi dado como morto, morreu. Tudo difícil, sem explicar, nós estávamos como mais 20 anos se passaram, está morto. E de repente você ouve uma notícia, isso é como se houvesse uma ressurreição ali de José. Porque embora toda a tristeza, embora todo o lamento, embora volte e meia Jacó dá uma alfinetada nos filhos, vocês estão me deixando sem filhos, o meu filho José já morreu, embora toda essa alfinetada, mas para ele José estava morto. E agora vem a notícia de que José vive. Então nós não conseguimos imaginar como essa notícia, como está vivo. Imagina alguém morreu, como está vivo? E diz que o seu coração como que parou, né? Ficou sem palpitar. Essa notícia de que José está vivo e tudo mais, deixa o patriarca, deixa Jacó aqui sem palavras. Com isso o seu coração ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Ora, Jacó já conhecia esses filhos. Quantas mentiras deles, o próprio José, enquanto vivo, já trazia do que eles tinham aprontado no campo lá e tudo mais. E agora são eles que estão dizendo, tudo bem, passaram-se 20 anos, estão mais maduros, mas agora José vive, ele falou, não é possível isso. Não é possível. Ele não lhe deu crédito a princípio, mas como explicar aquele monte de carros dos egípcios que vieram, aqueles mantimentos todos, jumentos que vieram para carregar as coisas, para transportar os bens que eles tinham? Como explicar? Não tinha explicação, tinha que ser verdade isso que eles estavam falando, e sem dúvida aquele primeiro impacto ia passar e ele de fato veio a crer. Porém, havendo-lhes contado, diz o versículo 27, todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. A gente não consegue nem imaginar isso, né? Um ente querido que estava morto, aí você descobre, não, ele está vivo. José era o filho querido, era o filho preferido dele, que tinha morrido, está vivo. É uma notícia, né? A gente tem que se colocar no lugar de Jacó para a gente sentir como isso mexeu no coração dele, reviveu-se o espírito. E disse Israel, basta, diz o verso 28, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Ou seja, basta, não precisa mais nada. Tudo que poderia trazer alegria, tudo que poderia completar a vida de Jacó, é isso que ele ouviu. Que o seu filho, morto há 20 anos, está vivo. Está vivo. Essa notícia enche o seu coração. Pois não. Mas em nenhum momento ele se conforma com a verdade do pai, né? Certamente a verdade teve que ser contada. É interessante, porque agora nós vamos entrar nesse ponto. Veja só.
As coisas não são assim, olha, José vive, que bom, vamos para o Egito. Mas imagina, a Bíblia, lembra que nós já falamos, a Bíblia ela não vai tratando ponto a ponto as coisas, né? A Bíblia ela vai no cerne da questão, no ponto fundamental. A Bíblia, por exemplo, não trata aqui todo o diálogo que aconteceu entre Jacó e seus filhos a partir desse momento. A Bíblia não destaca. A Bíblia silencia, a Bíblia vai apenas no ponto em que ele ouviu a história. Isso para ele foi a coisa mais importante que ele precisava ouvir para a vida dele, e agora ele queria ir para o Egito, tudo bem. Mas vamos pensar lá, esse era o momento da explicação. Certamente Jacó falou, mas espera aí, como que José está vivo? Era o momento da explicação. Não precisa estar relatado aqui que alguma explicação Jacó esperou desses filhos. Era o momento deles explicarem então a verdadeira história do que aconteceu há 20 anos atrás. Era o momento da reconciliação, era o momento de tratar essas coisas, né? Uma confissão deve ter saído da boca deles, lógico. Uma confissão deve ter sido manifesta por todos eles. Jacó chegou e disse, não, vocês têm que me explicar, como é isso, ele está vivo? Me conta como que foi então esse desaparecimento, o que aconteceu lá no campo, onde estavam as ovelhas, o que aconteceu naquele dia? Eles tiveram que explicar isso. Não tem como nós imaginarmos que tudo o que aconteceu de diálogo nesse dia é o que está aqui. Não. Eles precisaram esclarecer que era o momento da confissão. A gente fica imaginando quantas perguntas Jacó deve ter dirigido para eles nessa hora. Mesmo porque ele ia lá conversar com José, que ele ia saber a verdade. Claro, ele também ia com José, lógico. Então, aliás, a essa altura, os filhos já não tinham mais nada que esconder. Já não tinha, né? Não é isso, dona Aura? A mentira tem perna curta, né? Às vezes demora um pouquinho para a gente enxergar, mas quantas perguntas e exortações Jacó deve ter dirigido aos seus filhos. A gente imagina Jacó falando para ele, vocês já pensaram o que vocês fizeram? Há 20 anos que eu tenho sofrido. Gente, não dá nem para nós. Esse é o tipo de prejuízo que não dá para você contar, não dá para fazer as contas dele. Vocês já pensaram 20 anos para mim, o meu filho está morto e vocês tinham vendido ele? Sabe, a mente, na verdade, eu não queria estar na pele de nenhum desses 11 para sentir o que eles devem ter sentido, se é que... Eu acredito que eles devem ter se arrependido a essa altura, mas imagina o peso de consciência, o peso que eles carregaram, que eles estavam ali diante do pai dizendo, olha, há 20 anos eu estou sofrendo. E eu imagino que durante todos esses 20 anos, muitas vezes quando eles viam o pai chorando, o que eles iam fazer? Eles não voltaram atrás. O pacto que eles fizeram lá no campo de vender José e dar como morto, aquilo ficou selado. Mas imagina o sofrimento deles, ou talvez os conflitos entre eles, quando um via o pai chorando e falava, não é possível, a gente vai... Mas não tinha. Nós falamos lá mais atrás, tem erros na vida da gente que não tem como voltar. Tem erros que nós temos como retornar lá, restaurar, resolver, mas tem erros que não tem como voltar. E a consciência, se nós tivermos consciência, se é um cristão, mais ainda, isso vai ficar incomodando. E nós vemos que cada vez que José apertava eles com alguma situação, o que eles falavam? Está caindo sobre nós a nossa iniquidade. O quê? Porque a cabeça deles, essa culpa era carregada por eles continuamente. E isso nos ensina, não carrega a culpa com você.
Não deixa a sua mente, seu coração se sentir culpado de alguma coisa. Trata, resolve. Os consultórios de psicólogos estão repletos de pessoas doentes emocionalmente por conta de culpas de situações mal resolvidas por conta de ego, de orgulho, ou de medo, ou de covardia, enfim, alguma razão pela qual as pessoas não tratam aquilo que eles têm que tratar. Davi enfrentou isso e aí ele relata lá o que aconteceu, o que ele sentiu lá no Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A Bíblia nos orienta, não carrega a culpa, trata, resolve. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que conhecer. Isso aí. Como? Eu falei, Bolsonaro 17. Olha lá, hein? Vocês não se iludam com todo mundo. A gente, Salvador é Jesus. Agora é lógico, a gente, né? Mas vamos lá. Vamos aqui ao nosso ponto aqui. Então nós vemos aqui que, sem dúvida, todo um diálogo deve ter corrido. Não sabemos quanto tempo, quantas horas deve ter ficado conversando esse assunto, esclarecendo isso. Jacó enchendo eles de pergunta, querendo entender, querendo saber, enfim, né? A Bíblia não trata, né? Basta, ainda vive meu filho, acho que foi essa hora mesmo, acho que a senhora matou a charada. Quando chegou no versículo 28, ele disse, né? Basta, ainda vive meu filho José, né? Irei e verei, ou seja, isso é importante, né? Graças a Deus por isso. Então, oi. Pode falar, Adalberto. Então, José desperta de novo e dá um conselho forte para eles: não perguntais pelo caminho. E assim que José ele fala com Rasta, né? E no instante seguinte, Deus fala com ele. Né? Uhum. Eu acredito que para que a coisa não ficasse pegando fogo, cala a boca e deixa o Senhor. Não tinha mais o que fazer, né? Ele podia exortar, podia agora dar bronca, mas já estava feito. Mas agora o importante, né, é o que ele acaba encerrando a conversa, bom, o importante é que meu filho José está vivo e ele então se dispõe a ir para lá. Aí nós vemos então que já não havia, certamente no pensamento deles aqui, né, à luz do que nós lemos aqui, já não havia mais lugar para ciúme no coração dos irmãos, de inveja, né? Tudo resolvido. José está vivo, o pai está feliz. A gente fica pensando também que, apesar de toda essa luta, que alívio deve ter sentido esses irmãos depois que tudo isso aconteceu. Porque é duro o tratamento, né? Mas depois que você trata, como é bom, às vezes tratar a verdade, resolver, reconhecer os erros, desabafar, né? Então isso deve ter trazido um alívio muito grande para eles. Então Jacó se dirige aqui ao Egito, né? Então vem lá o capítulo 46. Pode ler alguém aqui os versículos de 1 a 3. Pode ler alguém. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Ok, vamos pensar um pouquinho aqui. Essa parada aqui em Berseba, ou Berseba, né? A pronúncia
discutível aqui. É possível que tenha sido uma parada que tenha um sentido para Jacó. É possível que ele tenha parado aí para oferecer sacrifícios a Deus, mas para consultar o Senhor. Imagina que é toda uma mudança, de repente, toda uma mudança de vida. Ele tinha a promessa de Deus da terra de Canaã, onde ele estava. As promessas do Senhor é que ali ia fazer dele uma nação, que ali ia multiplicar sua descendência, e agora ele está saindo para ir ao Egito. E é possível que ele tenha parado ali para consultar, e talvez ele nem estivesse, embora o José está lá, ele ainda está inseguro quanto a esta viagem. Porque é curiosa que essa palavra do Senhor a Jacó aqui, no versículo 3. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito. Talvez Jacó estivesse meio preocupado. Essa mudança toda, tudo bem, a terra não tem condições, não tem recursos, mas se eles conseguem do Egito que venha alimento, podiam ficar na terra, enfim, essa mudança talvez não fosse alguma coisa que desse tranquilidade para Jacó. Então o Senhor diz: não temas descer ao Egito, né? E é interessante aqui quando o Senhor coloca: porque lá eu farei de ti uma grande nação. E no versículo 4 ele acrescenta: eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Ou seja, não interessa o lugar que a gente às vezes tem que ir, a situação que tem que enfrentar. Se nós tivermos consciência de que o Senhor está conosco, isso vai acalmar o nosso coração. E essa é a palavra que o Senhor disse para Jacó: não temas descer ao Egito. E acrescenta: eu irei contigo, né? Eu descerei contigo para o Egito. Ou seja, Jacó, você não vai sozinho. Às vezes nós temos que enfrentar situações terríveis na vida, né? E são momentos que a gente se sente só. Jacó tinha essa visão do Senhor para ele, que estaria com ele, mas ele não ia ter o Senhor fisicamente com ele. Nós também não temos o Senhor fisicamente conosco, mas nós temos promessa de que o Senhor está conosco. Lá em Mateus 28, versículo 20, né, lá no final, praticamente a última frase lá do Evangelho de Mateus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós precisamos ter essa promessa viva com a gente. Não importa o que eu tenha que enfrentar. Quando a gente passa por dificuldades, parece que essas promessas evaporam da mente, parece que essas promessas não são suficientes para acalmar o nosso coração, mas é isso que nós temos. O que Jacó tinha para ele voltar ao Egito e voltar sem temor era essa promessa: eu descerei contigo. Jacó não ia ver o Senhor, mas ele poderia crer, como nós podemos crer, que o Senhor irá conosco todos os dias. E quando ele falou todos os dias, ele não falou todos os dias que as coisas derem certo. Para a gente parece que tem esse adendo: olha, hoje deu tudo certo, Deus estava comigo. Não. Só porque deu certo, Deus estava comigo? Quando as coisas dão errado, eu acho que Deus não estava comigo? Então não compreendi ainda a promessa. Porque Jesus: estou convosco todos os dias, dia de sol, dia de chuva, num leito de enfermidade, ou na saúde, com a família, ou na solidão. Deus está conosco todos os dias. Jesus, promessa de Jesus. Então nós precisamos crer. E aqui Jacó está recebendo uma promessa direta de Deus naquele momento em que ele está temeroso, em que ele está preocupado, em que ele está inseguro. O Senhor dá uma palavra. Ele diz assim:
descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Alguns falam, mas espera aí. Jacó não retornou para a terra de Canaã, a não ser morto, né? Então, como que seria isso? Alguns estudiosos entendem que aqui que se refere àquela promessa de te farei uma grande nação, abençoarei tua descendência, e de fato, como nação, já Israel voltou para o Egito, voltou para Canaã. O Senhor fez todo o povo retornar para a sua terra. E, ainda assim também, mesmo morto, o corpo de Jacó foi trazido para ser sepultado na terra de Canaã. Então o Senhor cumpriu a promessa e acrescentou: a mão de José fechará os teus olhos, né? A mão de José fechará os teus olhos, né? Ou seja, aqui o que você tanto deseja, quer ter o teu filho perto de você, quer ter o teu filho de volta, ele vai fechar os teus olhos. Então, promessas de Deus para Jacó, que tinha passado talvez os piores anos da vida dele nesse período todo. Então nós vemos que aqui o Senhor acalma o coração de Faraó, aliás de Jacó. O Senhor confirma as suas promessas, né? Ele acrescenta nesse momento que ele vai abençoar, né? Lá no versículo 3 ele diz: não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Ele continua reforçando aquela promessa, assegura que vai juntamente com ele para o Egito e afirma que ele vai retornar e que José irá lhe fechar os olhos. Muito bem. Vemos que Jacó leva com ele para o Egito tudo que ele tinha. Todos os bens, tudo que ele possuía, né? Vamos ler aqui um pouquinho agora, do versículo 5 ao versículo 7. Pode ler alguém? Então, se levantou para o deserto, Israel para o pai e seus filhos, suas mulheres, os gados de Faraó, enviados para o soldado, os bens que haviam de vieram para o Egito, da porta todas as seus filhos, seus filhos, toda a sua descendência levou consigo. Muito bem. Então vemos aqui, né, assim que tudo que Jacó possuía, tudo que ele adquiriu, tudo que ele comprou, os animais que ainda tinham. Por quê? Embora a fome já estivesse no segundo ano, ele tinha conseguido mantimento para sustentar. Então, ele tinha os animais, ele tinha o rebanho, tomaram o seu gado, os bens, família, tudo que ele possuía e se dirigiram aí para o Egito. Vemos aqui no texto, né? Vemos aqui no texto, então, a seguir um fato que é interessante. O registro dos nomes daqueles que foram para o Egito. Versículo 8 diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel e seus filhos que vieram para o Egito. Aí começa a descrever. Esse texto, né, esse número vai até o versículo de número 27, né? 26, diz assim, versículo 26, vai descrevendo lá. Aí no 26 diz assim: todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70.
Esse número é um número discutível. É bom a gente falar alguma coisa, porque vocês poderão ler alguns comentários bíblicos e ver que alguns questionam esse número. Vejam que esse número, embora dê um número aqui bonito, 70, e no judaísmo 7, 70, os múltiplos de 7 são sempre vistos com bons olhos. É uma ideia do judaísmo, tá? Alguns defendem que o escritor aqui, por quê? Porque quem escreveu foi Moisés, e que depois foi compilado por outros judeus, pelos sacerdotes, foram compilando. E alguns tentam argumentar que essas contas para dar um número de 70, né? Tanto é que eles juntaram inclusive os filhos de José que já estavam no Egito. Né? Eles têm aí também os 2 filhos de Judá que haviam morrido. Ele e Ornã são contados ali. Então faz uma conta para que de repente chegasse a 70, esse número completo, esse número bonito. Mas aí entra outras situações, né? Que tem esclarecimentos dentro da cultura. As mulheres dos filhos não foram contadas. Aqui ele já menciona, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Outra situação, certamente Jacó tinha servos na sua casa. E ele não ia, olha, bom, nós vamos para o Egito, vai ficar os meus servos, que eram escravos, que eram da casa, vão ficar. Certamente foram juntos. Então, o que está sendo contado aqui é aqueles que seriam, digamos, ligados estritamente a Jacó. Alguns também defendem que aqui a ideia não era colocar os nomes de filhos de Jacó, mas sim dos líderes, clãs, porque depois, quando chega no Egito, eles começam a viver mais ou menos em clãs, famílias. Os Oliveiras, os Silvas, então alguns entendem aqui nesse sentido. Tanto é que tem 2 nomes aqui que tem um sentido diferente dentro desta situação. Deixa eu ver aqui onde é que eles estão. Deixa eu ver aqui onde é que eles estão relacionados. Sim, aqui no versículo 21. Os filhos de Benjamim, tá lá, acharam? 21, Belá, Bequer ou Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ros, Mupim e Rupim e Arde. Esse Mupim, né, os estudiosos pegam alguns pontos que esse Mupim e Rupim, não é isso? Mupim e Rupim. Esses nomes estão no plural. Pode indicar que, na verdade, ele está se referindo aqui à casa, ou seja, à família, né? Por quê? Porque está no plural, os rupins. Aqui, na tradução, teria que ficar os rupins, os mupins. Então, eles acham que isso aí seria clãs, famílias, e não uma pessoa exclusivamente. Então, por isso que eles colocam lá os nomes de Manassés e Efraim, filhos de José, que na verdade não foram com Jacó, eles já eram filhos de José, já tinham nascido no Egito. Outros detalhes também, aqui eles falam, por exemplo, Benjamim, olha lá, os filhos de Benjamim, né, que tem a Belá, são 10, né? 10. Benjamim, provavelmente esses filhos de Benjamim, embora aqui está relatando, eles talvez nasceram no Egito. Por quê? Na visão do judeu, mesmo que os pais, né, você é o José, você tem 2 filhos lá no Egito, mas dentro da visão judaica, esse José já é pai dos 2 mesmo antes de entrar. Por quê? Porque, na verdade, ele carrega nele esses 2. É uma ideia, como nós temos lá na carta aos Hebreus, que nós estávamos em Adão.
E todos nós, de certa forma, estávamos em Adão. Então, para eles, esses nomes que eles estão tratando, digamos, são os mais importantes da família, que se destacaram, independentemente de estar antes ou depois dentro do Egito. Mas foram relacionados como que já estavam, digamos assim, envolvidos nesse grupo que chegou no Egito. Por isso que são mencionados. Mas são coisas que eu apenas falo porque vocês podem ver, mas espera aí, não é assim simplesmente 70 pessoas. Quando vocês leem, por exemplo, o livro de Atos, Estevão faz o discurso dele, Estevão não fala em 70 pessoas. Ele fala em 75 pessoas. Por que ele fala em 75 e não em 70? Entra outra história. Porque na Septuaginta, quando os sacerdotes foram escrever a versão dos 70, no ano de 285 a.C., eles acrescentaram aqui mais 5 filhos, também que seriam filhos de Manassés e Efraim. Então seriam netos, por exemplo, bisnetos de Jacó, mas eles acrescentaram e aprovaram dentro do grupo que foi para o Egito, porque eles estão contando como se Manassés e Efraim nasceram no Egito, mas foram de Canaã, é como se diz, foram de Canaã para lá. Em que sentido? Filhos de José. Essa é a ideia deles. Então esses números, nem sempre a gente consegue uma precisão. E não há elementos também no texto não tem elementos claros para esclarecer todos esses números. Mas fica aqui apenas uma observação, né? Aqui a ideia é que esses eram os cabeças de família que de fato assumiram a direção das casas lá no Egito. Tanto é que quando eles saem do Egito, eles já caminhavam por família. Quando Deus, por exemplo, vai tratar a questão lá do pecado de Acã, ele chama, Moisés vai chamando por famílias, a casa de fulano, aí vem o fulano, aí vem o fulano, o filho, o genro, nora, é a casa. Então, eles já estão se relacionando assim. E aqui, nesses 70, é possível que esteja dentro dessa realidade. Então, até eu estava lendo um livro, ele fala, olha, nós imaginarmos, ou melhor, ninguém imagina, nenhum estudioso imagina, que foram exatamente 70 pessoas que acompanharam Jacó para o Egito. Até porque começa, né, as mulheres não foram contadas. Tem 11 filhos dele, né? Mas e as mulheres? Diná, marido de Diná, e os servos que eles tinham, e as esposas dos servos, e as crianças. Eles carregaram os filhinhos, nós vimos isso lá, mas você não viu o nome dos filhos. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, as mulheres, poucas são mencionadas o nome delas. E as crianças também não estão sendo mencionadas. Então, certamente foi um grupo maior. Mas a liderança, os que faziam, digamos assim, estavam à frente do povo, são esses que eles relatam, mesmo que alguns desses, na verdade, porque quem está escrevendo, esse é um outro ponto, quem está escrevendo isso, está escrevendo séculos depois que isso aconteceu. Então já está escrevendo com uma ótica de que já conhece os filhos de Benjamim que nasceram no Egito, então é uma outra ideia, tá? Então não é algo simples, mas só para vocês terem conhecimento. Pois não. Eles casaram também com mulheres. Sim, com mulheres cananeias, sim. Eles casaram com mulheres cananeias e, enfim, eles foram se casando, né? Não tinha, até porque não tinha também as mulheres da família, porque se ele fosse mulheres da família, eles tinham que fazer a mesma coisa que Jacó fez, para pegar isso da família, mas não eram nem do povo de Deus, mas apenas do sangue de Abraão e de Raquel, de Lia, e buscar lá, mas não foi o caso. Eles foram se casando com mulheres cananeias mesmo, tá?
Muito bem, então nós vimos aqui já essa questão dos 70. Aí nós vemos aqui, né, o encontro de José com seu pai. Está aqui a partir do versículo 28, né? Vemos que Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Ou seja, eles estavam indo para o Egito. Como que eles iam chegar lá assim? Então tinha que ter essa apresentação, seria José. Então ele manda Judá à frente para que Judá esteja conduzindo, trazendo José, para que eles tenham esse ingresso no Egito. Eu devia ter trazido um mapa aqui para vocês verem mais ou menos, porque eles saem de Canaã, terra de Israel, e o Egito está aqui, ó. O Egito está aqui. Aqui está Canaã. Eles descem por aqui e atravessam entre o Mar Vermelho que está aqui e o Mar Mediterrâneo. É uma faixa de terra, eles entram por aqui no Egito. E a faixa que eles ficam, esse primeiro espaço de terra aqui. Então eles não adentram no interior do Egito, eles descem lá da terra de Canaã e ficam logo aqui nessa beirada, por assim dizer, no lado oriental ou lado leste do Egito. Então eles vão até ali. E quando José sabe então, José toma conhecimento que seu pai está vindo, diz o verso 29, então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Foi um encontro, né? Talvez não houve tanta emoção, porque já tinha tido muita emoção enquanto estava se travando toda essa situação para ele se revelar aos irmãos, né? Agora, já digamos assim, quando Jacó chega no Egito, já sabe que vai encontrar José. José já sabe que vai encontrar o pai. Então aquele impacto já está mais... Lógico que vai ver o impacto, porque são 20 anos. Jacó não vê mais aquele menino de 17 que, quando sumiu, agora é um homem que está ali, né? E também José vê agora Jacó mais envelhecido, mais marcado pelo tempo, talvez pela falta do próprio filho, mas eles se encontram e o que a Bíblia diz é que ele se lançou ao pescoço de Jacó e chorou assim longo tempo. E as palavras de Jacó falam, né, o que ele sente nesse momento: já posso morrer, diz o verso 30, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Então, para Jacó ali foi um reencontro, né? Uma ressurreição, por assim dizer, do filho. É o que ele sentiu. É uma coisa, só ele para experimentar isso. José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? E então aqui respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora. Tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação aos egípcios. Uma informação interessante. Pelo que José está dizendo para os seus irmãos, era importante que eles falassem para o Faraó que eles eram pastores de rebanho. Isso, por alguma razão, iria fazer com que o Faraó falasse: olha, então é melhor ficar na terra de Gósen. Ou seja, não vem muito para o meio aqui da nação, fica à parte. E ele disse: porque todo pastor de rebanho é abominação. Alguns entendem que houve uma dinastia, dos faraós, chamado os Ixos. Aí, só entrando na história para ler. E esses Ixos eram dominadores que devem ter, assim, maltratado muito o povo. E eles eram também chamados reis pastores.
E talvez por conta disso, pastores de rebanho não era muito bem visto por eles. E esse faraó, é interessante, ele é da estirpe, ou seja, ele é desse grupo também dos Ixos. Embora já governe de uma forma diferente. Mas esse faraó tem rebanho também. Tanto é que quando José os apresenta a seus irmãos, eles falam que são pastores de rebanho, o faraó fala, olha, veja então se tem de vocês homens capazes para serem chefe do meu rebanho. Ele também tinha. Então, por conta disso, eles ficam numa região mais ou menos à margem do Egito. E, na verdade, tudo isso é um preparo. Por quê? Primeiro, para voltar para a própria terra, que um dia Deus falou que eles iam voltar. Eles já estão na parte do Egito mais próxima da terra de Canaã. Um outro ponto interessante, eles ficando ali, eles não estariam tão inseridos dentro da nação egípcia, com seus costumes, com a sua idolatria, com tudo aquilo que eles viviam, com os seus culto aos mortos, tudo aquilo que para eles era uma coisa natural. Então é como se Deus, na sua providência, estivesse protegendo, preservando, eles ficarem na terra de Gósen. Então, tudo isso está acontecendo, eles estão chegando e é ali que eles vão ficar, ali que eles vão permanecer. E no capítulo 47, nós vemos então que Jacó vai ser apresentado pessoalmente ao faraó. E aí traça-se aqui uma conversa muito interessante. Jacó se apresenta, faraó olha para ele, pergunta quantos anos ele tem, né? Ele diz aqui no versículo 7 do 47, trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a faraó, e Jacó abençoou a faraó. Geralmente o mais importante abençoava o menos importante. Entretanto, Jacó tinha mais idade do que o faraó. E talvez diante disso ele abençoou. Essa bênção era alguma coisa que vinha no cumprimento, né? Às vezes entre eles se cumprimentavam, né? Assim, ó, que Deus abençoe você, a sua casa, e dê prosperidade. Enfim, a bênção era um cumprimento em que quem estava cumprimentando abençoava o outro com a bênção dentro dessa linha de prosperidade, de saúde e tudo mais. Então Jacó abençoou a faraó. Perguntou o faraó a Jacó, quantos são os anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Isso tem um ponto interessante. Alguns estudiosos, isso deve ser mediante informações, os egípcios, não sei os outros povos, não viviam tanto quanto viviam os patriarcas. Então alguém com 130 anos para uma sociedade que vivia bem menos, chama atenção. E Jacó então, e por isso que o faraó, ele se interessou por isso, né? Quantos anos? Nós não sabemos, aí a gente fica pensando, né? Aí é pensamento da gente. José estava no Egito há 20 anos, convivendo na corte. Quantas conversas, quantas perguntas deviam ser dirigidas a ele pelos oficiais, pelo próprio faraó, a curiosidade, como que é a tua terra, como que é o teu povo, como que é a vida lá. E quem sabe tudo isso fizesse com que o faraó trouxesse uma pergunta desse tipo, quantos anos você tem? E ele fala 130 anos. Curioso que o faraó não fala, a gente não sabemos quantos anos tinha o faraó. O faraó é que nem uma turma aqui que não gosta de falar a idade. Ah, já sabe. Tem uma turma aqui que só se você ir lá no cofre, no Google, nem o Google sabe quantos anos tem um pessoal que não fala.
Mas o faraó não compartilha a idade. E Jacó aqui, ele fala assim, né? 130, né? Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Ele acrescenta, e a gente vai falar nisso a semana que vem, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Semana que vem a gente entra um pouco, se aprofunda um pouco nessa resposta de Jacó para o faraó, e a gente vai aprender um pouco, tá bom? Anota lá, hein, dona Ola. 47,9, tá bom. Semana que vem nós continuamos.